Tô meio descabelado aqui, mas é hora de responder perguntas. Pedi para vocês me mandarem perguntas e selecionei algumas perguntas e vou respondê-las. Vou responder aqui de dentro. A noite foi fria, o carro tá gelado aqui. Vamos lá, vamos ver a primeira pergunta. Primeira pergunta é como eu resolvi o ruído dos bancos de trás. Bom, isso aqui não deu para resolver ainda não. Quem tem CR-V, terceira geração, sabe. E não são só os bancos de trás não, tá? Os bancos da frente também, eles têm uma folga aqui do encosto. O mecanismo de trava do encosto, ele tem uma folga aqui, ó. Só que aqui você está sentado e isso aqui não vai balançar, né? O do carona, quando você não tá levando ninguém, ele também dá uma chacoalhada. E esses de trás aqui também, ó. Então, sacode bastante. Se você anda numa rua com paralelepípedo ou com muita imperfeição, acaba que sacode bastante. Então, respondendo sua pergunta, ainda não resolvi. A segunda pergunta é sobre vazamento no retentor do virabrequim, o retentor do VB. Deixa eu virar de frente aqui. Retentor do virabrequim. Bom, a gente tem dois, né? Tem um pro lado ali das polias e tem um outro que fica entre o motor e a caixa. Se for o do lado das polias, é muito mais fácil. Você tem que tirar as correias ali, você tem que desmontar. Agora, eu não sei se no motor R20 você tem que tirar a bomba de óleo e a corrente para poder ter acesso. Possivelmente, sim. Se for dar um trabalhinho a mais. Porém, não precisa tirar a caixa de câmbio fora do carro. Se for o retentor que fica entre o motor e o câmbio, né, e é fácil de descobrir isso, se estiver pingando óleo ali na região entre o câmbio e o motor, é o retentor do motor ali. Geralmente ele costuma escorrer um pouco para trás, tá? No caso desses motores R20 aqui da CR-V e até no R18 do Civic também. Então ele escorre um pouquinho para trás, às vezes dá a impressão de ser vazamento ali na junta entre o bloco e o cárter, mas muitas vezes é só o retentor mesmo. Então, assim, fica esse critério. Se for entre a caixa e o câmbio, é mais caro, é mais demorado, dá mais trabalho. E se for pro lado das correias ali, é um pouco mais simples, porém eu acho que também tem que tirar toda a parte da corrente de comando para poder ter acesso a esse retentor, beleza? Respondido, vamos para a próxima. Bom, aqui ele pede para dar um parecer sobre a construção, né, da CR-V de terceira geração, que é essa minha aqui. E o que eu posso fazer é falar um pouco, comparado a outros carros que eu já tive. E comparado aos carros anteriores que eu tive, a CR-V ela é muito, muito bem construída, né? Na verdade, dá para notar que nos carros da Honda, o que a gente percebe é que quando você tem uma tolerância, vamos supor, você tem ali, claramente você poderia utilizar 10 milímetros de metal que ele iria segurar aquele determinado momento de força ali, mas parece que a Honda ela pega e bota um percentual a mais. Então toda peça você vê, ela é sempre um pouco mais grossa, mais robusta do que uma mesma peça de um carro similar. Isso faz bastante diferença na durabilidade das peças. Tem, né, algumas exceções, por exemplo, bieletas, é feito com o mesmo material, a mesma construção de uma bieleta de outro carro. As buchas de suspensão também não tem como fugir, é o mesmo material também. Porém, a forma como que algumas coisas funcionam dentro do carro, elas são voltadas para um funcionamento mais simples, onde você às vezes acaba forçando menos a peça e até você faz um julgamento entre o que é melhor, maior durabilidade ou maior conforto. E aí, nesse ponto, às vezes a Honda opta por um pouco mais de durabilidade e um pouco menos de conforto, se você comparar com outros carros do mesmo segmento. Todo mundo sabe aqui que suspensão de Honda, ela costuma ser um pouco ríspida, um pouco rígida, né? E a CR-V, ela tem um pouco disso, até pelas características de como foram construídas os componentes, porém, é um carro super de boa para andar em ruas de terra, ruas com grandes ondulações, porque a suspensão ela filtra muito bem grandes ondulações, porém pequenas vibrações às vezes chegam a incomodar um pouco, sim. Mas no todo, carroceria é muito boa, os encaixes dos plásticos internos são muito bons, os encaixes dos para-choques, do farol, as amarrações, sempre tem um parafuso a mais, um grampo a mais. Os grampos eles possuem um tamanho maior do que em outros carros que você vê, como os franceses ou como alemães, beleza? Próxima pergunta. Minha CR-V faz barulho quando liga o ar-condicionado, barulho embaixo do volante. Cara, essa é complicada, hein? Essa eu nunca vi, não. Não é a minha experiência, às vezes eu pego muita experiência dos grupos de WhatsApp que eu faço parte. Então, obviamente que eu tenho meu trabalho, eu não consigo acompanhar 100% do que acontece lá, mas quando acontece muito frequente alguns problemas, a gente já sabe que é um problema crônico do carro, né? Então tem alguns problemas com a CR-V que ou você já passou ou você vai passar
E porque todo mundo acaba passando. Mais ou menos ali nos 100, 120 mil quilômetros rodados, a caixa de direção ela tende a criar uma folga e aí começa a fazer um barulho dentro do carro. Isso incomoda bastante. Esse é um dos problemas crônicos mais chatos da CR-V. E, além disso, outro problema crônico também diz respeito ao calço do motor, que eu tenho um outro vídeo que eu falei, né? Se você ainda não assistiu, assiste ele aí, tá? E eu falo só sobre calços do motor, o famoso coxim, que um dos lados ali é hidráulico e tal, eu falo de marca, experiência e tudo mais. Mas, voltando ao assunto, vibração embaixo do volante, eu não, claro, não ouvi o som e tal, mas me parecem duas alternativas. A gente tem que dar uma olhada no forro que tem logo abaixo do volante, ele pode estar mal encaixado, ele pode estar vibrando, ou pode ter algum fio que está encostando nele, então vale a pena dar uma olhada nisso. E também vale a pena dar uma olhada nos parafusos de fixação do cubo do volante. O cubo do volante ele fica parafusado no painel, né? Vou colocar. Então tem uns parafusos aqui embaixo, por baixo do volante, que eles podem estar, pode ter afrouxado, não sei o que aconteceu com o seu carro, mas pega o volante, dá uma sacudida nele, vê se ele não tem um tipo de folga, e também vale a pena dar uma olhada. E aqui embaixo tem um forrinho de plástico que ele é meio chato de encaixar de volta, e tem uma chavinha que você tem que girar ele. Então vale a pena dar uma olhada para poder ver se ele não está vibrando. Tira ele fora, liga o ar-condicionado e vê se o barulho continua. Se o barulho acabou, você sabe que foi ele que é o culpado, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Luz da injeção acendendo, CR-V 11/11. É exatamente essa aqui, 2011 e 2011. Essa aqui, por sinal, é um fato curioso, ela foi comprada em 2012, em janeiro ou fevereiro de 2012. E é engraçado ver isso na nota fiscal, porque o cara, em 2012, eu não sei se a Honda já tinha lançado a versão 2012 da CR-V, ou se de repente estava com alguma promoção, e aí o antigo dono comprou na concessionária. Talvez tenha sido isso, tenha sido preço. Mas, cara, luz de injeção acendendo nesse carro não é normal, alguma coisa está acontecendo. Às vezes o que acontece, que é muito comum, quando a bateria ela já está além do seu tempo de vida, né, que é no máximo 2 anos, depois de 2 anos ela tende a começar a dar problema, começar a ficar mais fraca. E aí, quando você dá a partida no carro, ele acende a luz de injeção, pelo fato da bateria estar fraca, ele faz alguma leitura equivocada dos sensores, e aí ele acende ali a luz de injeção do painel, mas em alguns segundos ele apaga. Tá? Isso acontece às vezes com a luz de injeção, isso acontece às vezes com a luz do VSA e do ABS. Tá? Então, se estiver acontecendo isso esporadicamente quando você dá a partida, principalmente depois de alguns dias sem ligar o carro, significa que a bateria pode ser a causadora. Vale a pena trocar. Se tiver com mais de 2 anos, então aí que vale a pena trocar mesmo. Tá? Mas a bateria sendo nova e você está passando por isso, o recomendado é levar na oficina, pedir um diagnóstico. Ele vai colocar o scanner no seu carro, vai verificar o que tem lá, o que tem gravado lá, porque o que acontece? Ele acende a luz de injeção quando há algum registro de anomalia gravado na memória. Então ele vai passar o scanner, vai olhar lá a memória de anomalias e se a luz da injeção está acesa, é claro que tem alguma coisa guardada lá. E aí, de posse desses códigos, o profissional é capaz de saber o que está acontecendo com o seu carro, beleza? Pô, pergunta boa. Como é que eu faço para conservar o painel e os bancos? Bom, primeira coisa, o meu carro ele não pega muito sol. Isso já ajuda bastante. Não sei como é que ele fazia nos anos anteriores, né? Para quem não sabe, eu comprei esse carro ou final de 2020 ou 2021, alguma coisa assim, não lembro. Estava no meio da pandemia. E aí comprei esse carro, ele já tinha os seus 89 mil quilômetros. E de lá para cá vem cuidando dele, mas ele estava bem cuidado também. E era carro também de garagem coberta. Isso é muito importante. Porque o sol é o grande vilão desses caras. E aí quando você não passa um produto que protege contra os raios UV, o painel tende a perder cor, né, tende a criar ressecamento, essas coisas todas. E o couro também. Bom, mas voltando ao assunto aqui, com o que eu faço aqui a proteção, né? Eu vou ter que ir lá mostrar uns produtinhos meus. Vamos lá. Deixa eu sair aqui. Bom, no painel aqui, vocês viram o vídeo da pintura que eu fiz? Eu cheguei a fazer a desmontagem do painel, então eu mostrei lá como é que eu desmontei esse painel todo para remover esses caras aqui. E aí eu fiz uma pintura, e aí eu expliquei qual é o tipo de material, inclusive eu pintei essa parte aqui também, tá? Até com uma manchinha aqui, mas isso aqui é gordura de dedo, tá? E aí foi pintadinho, bonitinho, ó, tá quase como se fosse original mesmo, porque tinha muita marca de uso, então tinha aqui manchas aqui e tal. Para cuidar, cara, aqui nesse caso, para fazer o cuidado do painel, o que eu uso é pano úmido, tá? Quando tem alguma sujeira que está muito encardida aqui, eu uso um APC, tá? Já usei vários, mas hoje estou usando o da Vonix, que é o Sintra. Então eu coloco ele aqui, né? Borrifo, passo o paninho, depois passo um pano úmido para poder tirar o excesso.
e aí ele seca naturalmente, tá? Ele não mancha, não faz nada. E o mesmo cara que eu uso para limpar aqui, eu também uso para os bancos. Então eu também aplico o Sintra aqui, pego uma escovinha bem macia e passo em todo o couro do banco. Dá um trabalhinho, mas fica um resultado bom. E aí, depois de limpo, o que acontece é que o material ele vai ficar desprotegido da última coisa que eu passei para proteger. Então, aqui eu vou e faço a proteção novamente. Vou abrir um pouquinho aqui dos meus segredinhos aqui. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu uso esse cara. Eu usava esse cara aqui muito, tá, no painel. E ele é muito bom para restaurar quando está ressecado, tá? Só que acontece, ele deixa um brilho molhado. E aí eu não curto muito, não. Depois de um tempo eu passei a usar esse cara aqui, ó, tá? Da Vonix também, o Intense. Esse cara aqui me deu um resultado muito bom, que é o resultado de um plástico novo, sem brilho. Fica bonitinho e tal. Ele tem um cheiro parecido com poliflor, tá? E esse aqui tem cheiro de uva. O cheiro de uva não me agradou muito, não. Confesso que eu prefiro o cheiro do poliflor, parece um pouco com cheirinho de carro novo. Tem mais coisas aqui que eu uso, aqui o pretinho do pneu que eu uso, que é esse Black P da EasyTech. Aqui nos bancos depois eu passo esse cara aqui, para poder hidratar o couro dos bancos. Ele usa muito pouco, cara. Eu usei já, eu só usei uma vez, e ele desceu bem pouquinho. Capaz dele perder a validade e não ter usado ele todo. E aqui, vamos lá, aqui é a cera que eu utilizo no carro, tá? Essa cera aqui. Você vê que eu sou fanboy da Vonix, né? Mas é porque eu fui testando outros produtos e realmente a qualidade que eu tenho aqui é grande com eles. O resultado é muito bom com eles. Então aqui, apesar de estar com Sintra, esse cara aqui eu estou usando, é um cara que ele é da Finisher. Vou mostrar para vocês ali o que eu uso para poder limpar. Então aqui eu tenho o Weezer, que serve para poder limpar metais, remover sujeira metálica. Depois de lavar o carro, a cada 3 ou 4 lavagens eu utilizo essa cera aqui para dar uma restaurada no brilho, tá? E aí esse cara aqui eu uso a cada ano. Anualmente eu uso a cera e esse cara aqui, sei lá, a cada 2 meses, 3 meses por aí. Esse cara aqui eu usava ele, uso um pouco assim às vezes para colocar nos vidros do carro, exceção do para-brisa, tá? Do para-brisa eu nem tenho aqui porque acabou o meu. Aí esse cara aqui para remover a chuva ácida que eu utilizo, que é o Prism, é um ácido bom pra caramba. E o que tem mais aqui? Deixa eu ver. Tá, Revelax. Revelax é o cara para dar o toque final e remover excesso de todos esses caras aí. Passou o Isa e tal, no final passa um Revelax para deixar o vidro limpinho e serve também para limpar o vidro por dentro. O que mais tem aqui? Saquinho de estopa, não tem mais nada não. Esse cara aqui é o meu borrifador de espuma. Eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse cara aqui é muito bom. Finisher aditivado. E aí é uma dupla. Se for comprar, você usa esses dois aí, ó. Finisher alcalino. Bom demais para limpar a caixa de roda, chassi, tá bom? Toda a parte de baixo do carro, faço com ele. E até o motor também eu faço, só que com a diluição um pouco mais fraquinha também. E o shampoo que eu uso no meu carro é esse aqui, tá? Ele rende muito, 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 muito mesmo. Tem um cheirinho agradável e é bonzinho demais. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a quem mandou as perguntas. Eu não coloquei o nome de ninguém, até porque eu esqueci de perguntar se podia ou se não podia. Então, nesse caso, eu preferi não revelar quem foi que fez a cada pergunta. Se vocês têm mais dúvidas sobre esse carro, é muito difícil achar conteúdo sobre CR-V no YouTube. Então, eu estou promovendo sempre gravar esses vídeos aqui com o coração aberto para poder mostrar um pouco do meu dia a dia de proprietário desse carro, tá? Lembrando, eu não tenho oficina, tá? Eu sou só um proprietário, então tudo que eu tenho aqui é coisas que eu gosto de fazer aqui na minha casa, tá bom? Tem muita gente que me liga às vezes perguntando se eu tenho oficina, se eu faço serviço e tal. Não faço nada disso, beleza? Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que deixe seu like. Se você gostou do conteúdo, quer assistir mais, se inscreva no canal. E se você tem mais dúvida, eu posso fazer um outro vídeo, deixa as suas perguntas aqui embaixo nos comentários, e aí eu faço uma segunda parte desse vídeo com outras perguntas. Vou botar mais uma sessão lá no Instagram também, para poder abrir para mais perguntas sobre o carro, beleza? E se você quiser e se sentir à vontade, vai lá no Instagram também, estou sempre postando alguma coisinha sobre o carro também. Bom, um abraço, até mais, e a gente se vê no próximo vídeo.